Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete Online, com o desembargador Ciro Darlan, com o desembargador Rogério de Oliveira e o desembargador João Batista Damasceno. Uma sexta-feira 13, dia de sorte, dia de muito amor, dia de já começar a pensar no final de semana, e hoje anunciando que está acontecendo no aterro do Flamengo a primeira Olimpíada de Meninas e Meninos de Rua. A rua é de todos. Está lá cerca de 300 adolescentes participando de esportes numa pré-Olimpíada, uma coisa muito bacana da Rede Criança que está organizando isso, da Fundação São Martinho. Depois que acabar o programa, vou correndo para lá para prestigiar essa garotada. Era bom que a mídia noticiasse isso. Pois é, a mídia gosta de coisas ruins, mas esse é um evento tão bonito que nós vamos estar lá. E hoje nós vamos falar também de quem cuida de crianças, né? Nós estamos aqui, o nosso entrevistado de hoje é o Vinícius Dalmas, ele é professor do circo Crescer e Viver. Um circo que tem uma história linda, que se dedica a formar e profissionalizar uma gama de conteúdos ministrados tanto por especialistas de reconhecida experiência cultural e artística no Brasil, quanto por formadores ligados aos principais centros de formação e graduação de arte circense. Não é pouca coisa não. Esse circo cresceu inspirado em meninas e meninos de rua, que estavam, e que de vez em quando a gente ainda encontra, mas assim, agora em número bem menor, fazendo malabarismo nas ruas, jogando bolinhas, verdadeiros artistas, e aí... Apagando fogo, né? E aí o circo Crescer e Viver surgiu para dar profissionalização, para dar essa possibilidade de acolhimento dessa população de rua. Nós hoje estamos felizes porque o nosso auditório aqui está repleto de alunos da Universidade Estácio de Sá, da Unidade Nova América, comandados aqui pelo professor Gladstone Filippo, a quem agradeço a presença, e aproveito para mandar um beijo para Dona Poliana. Dona Poliana é esposa do professor Gladstone, uma pessoa também muito querida, com quem eu tive em algum momento um encontro nessa vida, e parece que o encontro foi um encontro feliz, como feliz deve ter sido o encontro dela com o professor Gladstone, que vivem um matrimônio absolutamente feliz. E as alunas aqui, Carolina de Souza Ramos e Miriam Campos Damasceno. Então, o programa de hoje vamos conversar sobre o circo Crescer e Viver. Bom dia, Vinícius, uma alegria muito grande recebê-lo, tê-lo aqui no nosso programa Encontro com a Justiça, para que você fale melhor para os nossos ouvintes, explique como é a proposta deste circo Crescer e Viver. Um circo que produz cultura, produz alegria, né? Todo circo, nós temos um carinho muito grande pelas histórias circenses. Todos nós temos o nosso palhaço preferido, quando nós não somos o próprio palhaço na nossa vida, né? Mas é muito interessante que nós tenhamos aqui a oportunidade de ouvir você falar sobre o circo Crescer e Viver. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ciro, é sempre um prazer aqui estar com o senhor, enfim, um amigo de longa data, e um bom dia a todos os ouvintes, aos demais colegas da mesa. Bom dia, Vinícius. Bom, falar do circo Crescer e Viver é impossível falar do circo Crescer e Viver sem falar de dois pontos principais, assim, que é a cidade de São Gonçalo, onde nasceu e onde eu nasci, e onde esse programa, esse circo nasceu, e também de falar do Dr. Ciro, porque existe o Crescer e Viver antes do Dr. Ciro e depois do Dr. Ciro. É o grande culpado da gente ter invadido um terreno no Rio de Janeiro. Era meio como o Brizola dizia, invade lá que o Brizola garante. Aí a gente fez assim meio como com o Dr. Ciro, invade lá que o Dr. Ciro garante. Mas era por uma causa nobre, assim, porque realmente era preciso fazer ações diferenciadas para uma população, sobretudo de meninos e meninas de rua que estavam nos sinais,
de uma maneira completamente insalubre, desprotegida, mas que também traziam na sua essência, no seu gesto, um talento e uma vocação absurda em fazer atitudes positivas, né? E aí o Circo Crescer e Ver, a nossa história já demonstra para que viemos, porque a gente nasce de uma homenagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, na época em que a Porto da Pedra, a Escola de Samba de São Gonçalo, fez essa homenagem, trazendo o enredo Crescer e Viver, Agora é Lei, um Sonho Possível, em que em 2000 a lei completou 10 anos, o ECA, e aí em 2001 fomos para a Marquês de Sapucaí, fizemos essa homenagem, em que distribuímos mais de 50 mil exemplares do ECA na avenida, na Marquês de Sapucaí, ou seja, utilizar um dos maiores palcos do mundo, né? Mais de 150 países assistindo esse grande espetáculo, uma ópera a céu aberto, levando um tema tão relevante para o mundo. E esses 50 mil exemplares, a gente à época convidou o juiz da Vara da Infância e Adolescente, que era o Dr. Ciro Darlan, para escrever um texto de abertura, e ele comprou essa briga, essa história, e assim começa a nossa história. Tempos depois de ter um impacto na cidade de São Gonçalo e resultados relevantes, houve aquela enxurrada de crianças nos sinais de trânsito, fazendo malabares, assim. Um ponto muito relevante, que eu vou abrir aqui um parênteses, era de que antes, os olhares que os motoristas tinham para essas crianças, quando elas estavam nos sinais vendendo bala ou pedindo moedas ou algum trocado, era um. Depois que essas crianças estiveram na frente dos carros, jogando malabares e mostrando uma arte, o olhar mudou. Não estou aqui entrando no julgamento se era certo ou errado. A gente queria tirar essa criança da rua e a gente o fez para poder canalizar dentro de um espaço mais seguro de formação. Mas o fato é que o circo mudou o olhar da população frente a uma criança que estava nos sinais de trânsito, na frente do seu carro, jogando malabares, mostrando uma atitude positiva. E assim a gente investiu muitos esforços. Como é que foi essa passagem? Vocês estavam em São Gonçalo e vieram para o Rio de Janeiro. Exato. E essa passagem, essa travessia da ponte ou da Bahia, como é que foi isso? Aí é quando o Ciro entra na história. Exato, a gente... Você vê que eu estou investigando a vida do Ciro, né? Toda semana eu ouço falar de uma estripulia dele. Ele sempre surpreende cada vez mais. E você não viu nada, porque na inauguração do circo aqui, 10 anos atrás, na Praça 11, quando a gente estava inaugurando a lona, o Dr. Ciro foi obviamente, foi convidado, estava lá na inauguração do circo, e a entrada dele foi triunfal, porque ele entrou no trapézio. A gente já tem foto disso? A gente tem vídeo disso. A gente tem vídeo do Dr. Ciro se balançando no trapézio, assim, o verdadeiro trapezista, né? E é onde a gente utiliza as metáforas da vida. O bêbado e equilibrista. O bêbado e equilibrista. A gente faz malabarismo para pagar as contas. Muitas vezes a gente vive na corda bamba. Então tem que ter esse jogo de cintura. E são essas metáforas da vida que esses meninos também, e a gente... Mas quer dizer que o circo hoje ali da Praça da Bandeira é o seu, onde vocês funcionam é ali? Não, esse da Praça da Bandeira é da Funarte, do Ministério da Cultura. A gente está na Praça 11, uma Praça 11 bem próximo, ali o juizado da Vara de Infância do Idoso, ali perto. Hoje ao lado do Centro Integrado de Comando e Controle, bem ao lado mesmo, uma lona azul que está ali. Num terreno que a gente antes invadiu ali. É engraçado, Vinícius, que quando você falou do Ciro, invade que o Ciro garante. O Ciro, ele está sempre avante, está sempre adiante do tempo dele. Sempre. A gente vê isso no tribunal. O tribunal, ele não entendeu quem é o Ciro Darlan. Ao invés de incentivar, de fortalecer, não. Acabou fazendo uma punição que foi contra o próprio tribunal, na verdade. Tentaram punir o Ciro, mas na verdade quem foi punido socialmente, institucionalmente e publicamente foi o próprio Tribunal de Justiça. Exato. É interessante que o Ciro está sempre adiante do seu tempo. Pois mas acho que essa questão, né, e está aí o Vinícius falando desse malabarismo da vida, né? E a vida não é uma calçada, né? Tem as cordas, as cordas bambas são as quais tem que se equilibrar. E o Ciro tem, né? Por isso que eu fico perguntando assim, como é que o Ciro entrou nessa história, né? Porque não é uma pessoa que está cuidando do próprio umbigo, nem do auxílio educação. Exato. Né?
Quando, né, nas instituições, que a gente tem muitas das vezes, são as pessoas na sombra, na zona do conforto. Exatamente. Né, cuidando, né, dos seus caraminguais, do auxílio educação, do auxílio disso, e se fechando porque está à volta. Né, coisa que não é E né, se enganando, dizendo que está prestando a melhor justiça. Claro, e o próprio Tribunal de Justiça, não só o Tribunal, mas também houve uma época em que a própria mídia criava assim, aquele juiz é um juiz polêmico, ele quer aparecer. Era. Ele tá. Né? Ele tá proibendo. O senhor jamais fez polêmica. Ele tá proibendo lá as meninas de desfilar e tal. Aí eu falei assim, uma vez eu vi o doutor Ciro falando num programa de televisão dizendo o seguinte: há tanto dinheiro, por exemplo, para essas meninas com 13, 14 anos viajarem para Milão, para Paris, tal. Há tanto dinheiro, por que não paga um professor para acompanhar? Por que ela tem que estar fora da escola? Então, se há tanto investimento para grife, para poder desfilar, para passagens aéreas, hotéis de luxo, etc e tal, por que ela tem que estar fora da escola? Vinícius, vem cá, que tipo de atividades o circo ensina e o circo estimula? Tem acrobacia de solo, equilíbrio, malabarismo, tem palhaço. Quais são as profissões que o circo investe para transformar esses meninos? Tem menino que já parou no Circo Soleil, não é isso? Tem menino que já está morando no exterior, por exemplo, meninos que saíram de São Gonçalo, tem meninos que já viraram professores, tem meninos que viraram instrutores, né, estão replicando esse conhecimento. A gente hoje lá ensina mais de 16 modalidades circenses. A gente... E mais... A gente, quando oferece a atividade circense aí no campo da formação, isso traz um resultado. E esse resultado, um dos resultados, é um resultado artístico. Né? Então, se você, por exemplo, a gente hoje está em cartaz, vai até domingo, a gente já está há 4 semanas, essa é a 5ª semana em cartaz com um espetáculo, chama-se Gira. Um espetáculo gratuito, ou seja, 240 lugares por dia gratuitamente, em que todo o elenco, são 14 jovens que estão no elenco, são jovens que vieram, que fazem parte do nosso programa de formação. E a gente prima aqui por um resultado artístico de qualidade. A gente não quer que o público vá para lá vamos lá assistir os jovens, coitadinhos, eles estavam nas ruas, um mora na favela, outro mora no Santa Marta, outro mora na Rocinha, ele tem uma vida dura, vamos lá. Não, a gente quer que o público vá lá artista, né? E vá assistir o artista, vai reconhecer o artista. E os espetáculos nossos são espetáculos de qualidade. Geralmente são convidados para participar de festivais internacionais, a gente sempre participa, possivelmente ano que vem a gente está indo para Marseille, na França, com esses jovens. A gente no dia 22 vai estar apresentando com eles no Vivo Rio, com 2 apresentações no domingo. No domingo 22, ou seja, na semana de feriado. Então, são 16 modalidades diferentes e mais, doutor Ciro. Esses jovens, quando estão lá dentro do circo, a gente contrata uma equipe, uma ficha técnica, ou seja, um diretor musical, um diretor de arte, gente que está no mercado, que fica hoje em contato direto com esses jovens. Para você ter uma ideia, toda a nossa trilha musical, dos 8 espetáculos que nós fizemos, ela é feita pelo filho do Gonzaguinha, o Daniel Gonzaga. Além de fazer as músicas dos nossos espetáculos, são músicas originais, ele dá aula de música para esses jovens, ele montou uma orquestra com esses jovens. Então é um contato desses jovens com o que é de melhor hoje no mercado do entretenimento da cena artística. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando Vinícius Dalmas, que é do Circo Crescer e Viver.